Canal Leitura Sonora. Livro A Filosofia Perene. Autor Aldous Huxley. 1. Isso é você. Ao estudar a filosofia perene podemos começar por baixo, com a prática e a moral, acima, com a consideração das verdades metafísicas, ou, finalmente, pelo meio, no ponto focal em que mente e matéria, ação e pensamento são citados na psicologia humana. A entrada inferior é a preferida pelos professores estritamente práticos, homens que, como Gautama Buda, não são dados a especulações e cujo principal cuidado é apagar no coração dos homens os horríveis fogos de cobiças, rancores e paixões. Pela porta superior vão aqueles cuja vocação é pensar e especular, os filósofos e teólogos natos. O acesso do meio da entrada aos expositores do que se chamou religião espiritual, aos devotos contemplativos da Índia, os sufis do Islã, os místicos católicos do fim da Idade Média e, na tradição protestante, a homens como Den, Frank Castelio, como Everard e John Smith, os primeiros quaisquer e William Law. Por esta porta central, e precisamente por sê-lo, iniciamos nossa entrada na matéria deste livro. A psicologia da filosofia perene tem sua fonte na metafísica e desemboca logicamente em um modo de vida e um sistema ético característicos. Partindo deste ponto da doutrina, é fácil a mente mover-se em quaisquer de ambas as direções. Na presente sessão limitaremos nossa atenção a um só rasgo desta psicologia tradicional, o mais importante, aquele em que mais enfaticamente insistem todos os expositores da filosofia perene, poderíamos acrescentar, o menos psicológico. Pois a doutrina que se ilustrará nesta sessão pertence à antologia mais bem que à psicologia, à ciência, não do eu pessoal, mas sim daquele eterno eu que está no fundo dos eus particulares, individualizados, e que se identifica com a divina base ou é pelo menos afim com ela. Fundada na experiência direta dos que cumpriram as necessárias condições de tal conhecimento, este ensino se expressa do modo mais sucinto na fórmula sânscrita Tattvam assim, isso é você, o Atman, ou imanente ao eterno, é um com o Brahma, princípio absoluto de toda existência, e a finalidade última de todo ser humano é descobrir o fato por si mesmo, achar quem é ele realmente. Quanto mais Deus está em todas as coisas, tanto mais está fora delas. Quanto mais está dentro, tanto mais fora. Eckhart. Só o transcendente, o completamente outro, pode ser imanente sem ser modificado pelo suceder daquilo em que reside. A filosofia perene ensina que é desejável e até necessário conhecer a base espiritual de todas as coisas, não só no interior da alma, mas também fora, no mundo, e, mais à frente do mundo e a alma, em sua alteridade transcendente, no céu. Embora Deus esteja presente em todas as partes, só está presente assim na parte mais profunda e mais central de sua alma. Os sentidos naturais não podem possuir Deus nem se unir a Ele, até mais, suas internas faculdades de entendimento, vontade e memória só podem lançar-se para Deus, mas não ser o lugar de sua habitação em si. Mas existe uma raiz ou profundidade de si onde surgem todas estas faculdades, como linhas de um centro, ou como ramos do tronco de uma árvore. Esta profundidade é chamada centro-base ou fundo da alma. Esta profundidade é a unidade, a eternidade quase se diz a infinidade de sua alma, pois é tão infinita que nada pode satisfazê-la ou lhe dar descanso a não ser a infinidade de Deus. William Law. Este texto parece contradizer o que foi dito antes, mas a contradição não é real. Deus dentro e Deus fora. Eis aqui duas abstrações que podem ser contempladas pelo entendimento e expressas em palavras. Mas os elaborados às quais estas noções se referem não podem ser advertidos e experimentados a não ser em parte mais profunda e mais central da alma. E isto é certo não menos de Deus fora que de Deus dentro. Mas embora as duas noções abstratas têm que ser advertidas, para empregar uma metáfora espacial, no mesmo local, o caráter intrínseco da advertência de Deus dentro é qualitativamente diferente do de Deus fora, e cada um é a sua vez diferente da advertência da base como simultaneamente dentro e fora, como eu de que percebe e ao mesmo tempo, nas palavras do Bhagavad Gita, como aquilo de que todo este mundo está infundido. Quando Svetaketu tinha 12 anos, foi mandado a um professor, com o que estudou até cumprir os 24 anos depois de aprender todos os Veda, retornou ao lar cheio de presunção na crença de que possuía uma educação consumada, e era muito dado à censura. Seu pai lhe disse: Svetaketu, meu filho, você que está tão certo de sua ciência e tão cheio de censuras. Procuraste o conhecimento pelo qual ouvimos o inaudível, e pelo qual percebemos o que não se pode perceber e sabemos o que não se pode saber? Meu pai, qual é este conhecimento? Como conhecendo um torrão de argila se conhece tudo o que é feito de argila, pois a diferença é só no nome, mas a verdade é que tudo é argila. Assim, meu filho, é o conhecimento. Meu filho, é o conhecimento que, uma vez adquirido, faz-nos sabê-lo tudo. Mas sem dúvida meus veneráveis mestres ignoram este conhecimento, pois, se o possuíssem me teriam comunicado. Meu pai, dê-me este conhecimento. Assim seja.
Traga-me um fruto da árvore de Niagroda. Aqui está, pai. Rompe-o. Quebrado está, pai. O que vê aí? Umas sementes muito pequenas. Rompe uma. Rompida está. O que vê aí? Nada. Meu filho, na essência sutil que não percebe aí, nessa essência está o ser da enorme árvore do Niagroda. Nisso está a sutil essência, tudo o que existe tem seu eu. Isso é o verdadeiro, isso é o eu, e você, Svetaketu, é isso. Por favor, pai, diga-me mais. Assim seja, meu filho, ponha este sal em água, e volta amanhã pela manhã. Traga-me o sal que pôs na água. O filho cumpriu o mandado. Amanhã seguinte, o pai disse: Traga-me o sal que pôs na água. Assim fez o filho, mas o sal não se perdeu, pois o sal existe para sempre. Meu filho. Prova a água da superfície da vasilha. Como é? Salgada. Prova do meio. Como é? Salgada. Prova do fundo. Como é? Salgada. Tira a água e volta. Aí igualmente, nesse teu corpo, meu filho, não percebe o verdadeiro, mas aí está realmente. Nisso que é a essência sutil, tudo que existe tem seu eu. Isso é o verdadeiro, isso é o eu, e você, Svetaketu, é isso. Do Chandogya Upanishad. O homem que deseja conhecer o isso que é você pode ficar à obra de uma de três maneiras. Pode começar dirigindo o olhar para dentro, a seu eu particular, por um processo de morrer para o eu no raciocínio, eu na vontade, eu no sentimento, chegar por fim ao conhecimento do eu, o interno reino de Deus. Ou pode começar com os eus que existem fora dele e tentar advertir sua essencial unidade com Deus, Deus mediante, um com o outro e com seu próprio ser. Ou, finalmente, e está é sem dúvida a melhor maneira, pode procurar abordar o isso último de dentro e desde fora, de modo que chegue experimentalmente à advertência de Deus como de uma vez o princípio de seu próprio você e de todos os outros vocês, animados, inanimados. O ser humano completamente iluminado sabe, com o Ló, que Deus está presente na parte mais profunda e mais central de sua alma, mas é também, e ao mesmo tempo, um daqueles que, nas palavras de Plotino, vêem todas as coisas, não em processo de suceder, a não ser no ser, e se vê em si mesmos no outro. Cada ser contém em si mesmo todo o mundo inteligível. Daí que tudo está em todas partes. Cada um é tudo, e tudo é cada um. O homem, tal qual é agora, cessou de ser o tudo. Mas quando deixa de ser um indivíduo, eleva-se de novo e penetra o mundo inteiro. Na mais escura intuição da unidade que é a base e princípio de toda a multiplicidade, tem a filosofia sua fonte. E não só a filosofia, mas também deste modo a ciência natural. Toda a ciência, segundo a frase de Meyerson, é redução de multiplicidades a identidades. Adivinha um dentro e além dos muitos, achamos uma intrínseca plausibilidade em qualquer explicação do diverso em termos de um só princípio. A filosofia dos Upanishads reaparece, desenvolvida e enriquecida, no Bhagavad Gita, e foi finalmente sistematizada, no 9º século de nossa era, pela Shankara. O ensino da Shankara, simultaneamente teórica e prática, como é a de todos os verdadeiros expositores da filosofia perene, está resumido em seu tratado inverso Vivekachudamani, penacho de joias da sabedoria. Todas as passagens seguintes são tiradas desta obra convenientemente breve e não técnica. O afana é aquilo de que está penetrado o universo, mas que nada penetra, que faz brilhar todas as coisas, mas que todas as coisas não podem fazer brilhar. A natureza da realidade una deve conhecer-se pela clara percepção espiritual da gente mesmo, não pode conhecer-se mediante um pandit, homem douto. Analogamente, a forma da lua só pode conhecer-se pelos olhos da gente mesmo. Como poderia conhecer-se por outro? Quem, a não ser o Atman, é capaz de tirar as ligaduras da ignorância, a paixão e a ação egoísta? A liberação não se pode alcançar, mas sim pela percepção da identidade do espírito individual com o espírito universal. Não pode alcançar-se nem pelo yoga, adestramento físico, nem pelo sankhya, filosofia especulativa, nem pela prática de cerimônias religiosas, nem pelo simples estudo. A enfermidade não se cura pronunciando o nome de medicina, mas tomando o remédio. A liberação não se alcança repetindo a palavra Brahma, a não ser experimentando diretamente o Brahma. O Atman é o testemunho do espírito individual e de seu obrar. É o conhecimento absoluto. O sábio é o que compreende que a essência do Brahma e do Atman é consciência pura e adverte sua completa identidade. A identidade do Brahma e Atman é afirmada em centenas de textos sagrados. Casta, credo,
família e linhagem não existem no Brahma. Brahma não tem nome nem forma, transcende o mérito e o demérito, está mais à frente do tempo, o espaço e os objetos da experiência sensorial. Tal é Brahma, e você é isso. Medita esta verdade dentro de sua consciência. Supremo mais à frente do poder expressivo das palavras, Brahma, contudo, pode ser apreendido pelos olhos da pura iluminação. Pura, absoluta e eterna realidade, tal é Brahma, e você é isso. Medita esta verdade dentro de sua consciência. Embora Brahma é a causa de muitos. Não existe outra causa. E contudo Brahma é independente da lei de casualidade. Tal é Brahma, e você é isso. Medita esta verdade dentro de sua consciência. A verdade do Brahma pode ser compreendida intelectualmente. Mas, até nos que assim a compreendem, o desejo de separação pessoal está muito enraizado e é potente, pois existe antes do tempo começado. Cria a ideia, eu sou o autor, eu sou quem experimenta. Esta ideia é a causa da servidão à existência condicional, nascimento e morte. Pode ser apartada só pelo ansioso esforço por viver constantemente em união com o Brahma. Pelos sábios, o desarraigar desta ideia e do anseio de separação pessoal é chamado liberação. É a ignorância que nos faz identificarmos-nos com o corpo, o eu, os sentidos ou algo que não seja o Atma. Sábio é o homem que vence esta ignorância por devoção ao Atma. Quando um homem segue o caminho do mundo, o caminho da carne, ou o caminho da tradição, isto é, quando acredita nos ritos religiosos e a letra das escrituras, como se fossem intrinsecamente sagrados, o conhecimento da realidade não pode surgir nele. Os sábios dizem que este triplo caminho é como uma cadeia de ferro, que ata os pés daquele que aspira a escapar do cárcere deste mundo que se liberta da cadeia alcança a salvação. Shankara. Nas formulações taoístas da filosofia perene insiste-se, com não menor força que nos Upanishads, o Gita e os escritos da Shankara, na imanência universal da transcendente base espiritual de toda existência. O que segue é um extrato de um dos grandes clássicos da literatura taoísta, o livro do Chuang Tse, que em sua maior parte parece ter sido escrito entre o IV século e III AC. Não pergunte se o princípio está neste ou naquele, está em todos os seres. Por esta razão lhe aplicamos os epítetos de supremo, universal total, ordenou que todas as coisas sejam limitadas, mas ele é ilimitado, infinito. No que corresponde à manifestação, o princípio causa a sucessão de suas fases, mas não é esta sucessão. É o autor de causas e efeitos, mas não é as causas e efeitos. É o autor de condensações e dissipações, nascimento e morte, mudança de estado, mas não é de condensações e dissipações. Tudo procede dele e está sob seu influxo. Está em todas as coisas, mas não é idêntico aos seres, pois não está diferenciado nem limitado. Chuang Tse. Do taoísmo passamos ao budismo mahayânico que, no Extremo Oriente, chegou a associar-se estreitamente com o taoísmo, dando e tomando até que os dois se fundiram finalmente no que se conhece como Zen. Alankavatara Sutra, da qual tomamos a seguinte citação, é a sagrada escritura que o fundador do budismo do Zen recomendava expressamente a seus discípulos. Os que inutilmente raciocinam sem compreender a verdade se perdem na selva dos Vijnanas, as diversas formas do conhecimento relativo, correndo daqui para lá e tentando justificar sua opinião sobre a substância do eu. O eu advertido em sua mais íntima consciência aparece em sua pureza, está o Tathagata Garbha, literalmente, seio da Buda, que não é o reino dos que se entregam ao mero raciocínio. Puro em sua própria natureza e livre da categoria de finito e infinito, o Espírito Universal é o imaculado seio de Buda, erroneamente aprendido pelos seres sensíveis. Lankavatara Sutra. Uma natureza, perfeita e penetrante, circula em todas as naturezas. Uma realidade, que tudo abrange, contém em si todas as realidades. A lua singular se reflete em qualquer lugar que exista uma capa de água e todas as luas das águas são abrangidas dentro da lua. O corpo Dharma, o absoluto, de todos os Budas entra em meu próprio ser. E meu próprio ser se acha em união com os seus. A luz interior está mais à frente do elogio e a censura, como o espaço, não conhece limites, mas está aí, dentro de nós, retendo sempre sua serenidade e plenitude. Só quando a persegue a perde, não pode agarrá-la, mas igualmente não pode desembaraçar-se dela, e não podendo fazer você nenhuma de ambas as coisas, ela segue seu próprio caminho.
Você cala e ela fala, você fala e ela emudece. A grande porta da caridade está totalmente aberta. Não é este o lugar de discutir as diferenças doutrinais entre budismo e hinduísmo, nem sou eu competente para isso. Basta assinalar que, quando insisti em que os seres humanos eram por natureza não Atman, o Buda falava, evidentemente, do eu pessoal e não do eu universal. Os polemistas bramânicos, que aparecem em alguns dos textos Pali, nem tão somente mencionam a doutrina vedântica da identidade do Atman e a divindade, assim como a não-identidade do eu e Atman. O que sustentam e Gautama nega é o caráter firme e a persistência eterna da psique individual. Como o homem pouco inteligente busca a residência da música no corpo do alaúde, assim espera encontrar uma alma dentro dos sandas, os agregados materiais e psíquicos, de que se compõe o corpo mental individual. Ponto. Sobre a existência do Atman que é Brahma, como sobre a maior parte de outras matérias metafísicas, o Buda recusa falar, alegando que tais discussões não inclinam à edificação ou progresso espiritual entre os membros de uma ordem monástica, como a que embasou. Mas, embora ofereça perigos, embora possa chegar a ser a distração mais absorvente, por ser a mais séria e nobre, a especulação metafísica é inevitável e finalmente necessária. Até os inayanistas o descobriram e, posteriormente, os mahayanistas tinham que desenvolver, em relação com a prática de sua religião, um esplêndido e imponente sistema de pensamento cosmológico, ético e psicológico. Este sistema fundava-se nos postulados de um idealismo estrito e professava prescindir da ideia de Deus. Mas a experiência moral e espiritual era muito forte para a teoria filosófica e, sob a inspiração da experiência direta, os redatores dos Sutras Mahayânicas se encontraram empregando todo o seu engenho para explicar por que o Tathagata e os Bodhisattvas desdobram uma caridade infinita para seres que não existem realmente. Ao mesmo tempo estiravam o marco do idealismo subjetivo para fazer sítio à mente universal, suavizavam a ideia do inanimismo com a doutrina de que, uma vez purificada, a mente individual pode identificar-se com a mente universal ou seio de Buda, e, enquanto sustentavam o ateísmo, afirmavam que este ensino mente universal é a consciência íntima do eterno Buda e que a mente de Buda está associada com um grande coração compassivo que deseja a liberação de todo ser sensível e concede a divina graça a todos os que fazem um sério esforço por alcançar a finalidade última do homem. Em uma palavra, apesar de seu pouco propício vocabulário, os Sutras Mahayânicos contêm uma formulação autêntica da filosofia perene, uma formulação que, em alguns aspectos, como veremos ao chegar à seção Deus no mundo, é mais completa que nenhuma outra. Na Índia, como na Pérsia, o pensamento maometano veio enriquecer-se com a doutrina de que Deus é imanente, a mais transcendente, enquanto que as práticas maometanas se adicionavam às disciplinas morais e os exercícios espirituais por meio dos quais a alma se prepara para a contemplação ou conhecimento unitivo da divindade. É um fato histórico significativo que o poeta Santo Kabir seja considerado correligionário tanto pelos muçulmanos como pelos hindus. A política daqueles cujas metas estão mais à frente do tempo é sempre pacífica, são os idólatras do passado e do futuro, da lembrança reacionária e o sonho utópico, os quais desencadeiam as perseguições e as guerras. Vês só um em todas as coisas, é o segundo que te desencaminha. Kabir. Que esta penetração na natureza das coisas e a origem do bem e do mal não está limitada exclusivamente aos santos, mas sim é obscuramente reconhecida por todo o ser humano, prova a estrutura mesma de nossa linguagem. Pois a linguagem, como Richard Trent o assinalou faz tempo, é com frequência mais sábio, não só que o vulgo, mas também até que os mais sábios dos que o falam. Às vezes encerra verdades que em outro tempo eram bem conhecidas, mas que se esqueceram. Em outros casos, contém os germens de verdades que, embora não fossem nunca claramente discernidas, eram indícios da genialidade de seus inventores em um afortunado momento de adivinhação. Por exemplo, quão significativo é o que, nos idiomas indo-europeus, como assinalou Darmester, a raiz que significa dois indique dano. O prefixo grego dys, como em dispepsia, e o latino dis, como em desgosto, são ambos derivados de du. O afim bis dá um sentido pejorativo a certas modernas palavras francesas como bevo e desonesto, literalmente duas vistas. Rastros disso o segundo que te desencaminha podem achar-se em duvidoso, dúvida e Zweifel, pois duvidar é ter dois pensamentos. Bunyan tem assim o senhor dupla face, e o moderno slang norte-americano tem a seus chutmers.
Grave e inconscientemente sábio, nossa linguagem confirma a experiência dos místicos e proclama a essencial maldade da divisão. Palavra, digamos de passagem, em que nosso velho inimigo 2 faz outra aparição decisiva. Pode observar-se aqui que o culto da unidade no plano político é só um arsates idólatra da genuína religião da unidade nos planos pessoal e espiritual. Os regimes totalitários justificam sua existência mediante uma filosofia de monismo político, segundo o qual o Estado é Deus na Terra, a unificação sob a planta do divino Estado é a salvação, e todos os meios tendentes a tal unificação, por mais perversos que intrinsecamente sejam, são justos e podem empregar-se sem escrúpulos. Este monismo político conduz na prática a privilégios e poder excessivos para uns poucos e a opressão para a maioria, o descontentamento no país e a guerra com os países estrangeiros. Mas o poder e os privilégios excessivos são perpétuas tentações para o orgulho, a cobiça, a vaidade e a crueldade, a opressão se transforma em medo e inveja, a guerra engendra o ódio, a angústia e o desespero. Tais emoções negativas são fatais à vida espiritual. Só os puros de coração e pobres de espírito podem chegar ao conhecimento unitivo de Deus. Daí que a tentativa de impor nas sociedades mais unidade daquela para a qual estão preparando seus membros, faz que seja psicologicamente quase impossível para esses indivíduos o advertir sua unidade com a divina base e uns com outros. Entre os cristãos e os sufis, a cujos escritos voltamos agora, há principalmente a preocupação pelo espírito humano e sua essência divina. Meu eu é Deus, e não reconheço outro eu que meu Deus mesmo. Santa Catalina de Gênova naquilo em que a alma é distinta de Deus, também é distinta de si mesmo. São Bernardo. Eu fui de Deus em Deus, até que exclamaram dentro de mim, ó, tu eu. Bayazid Bizutum. Duas das registradas anedotas a respeito deste santo sufi merecem ser citadas aqui. Quando perguntaram ao Bayazid que idade tinha, respondeu, 4 anos. Dijeram-lhe, como pode ser isto? Respondeu, estive separado de Deus pelo véu do mundo durante 70 anos, mas lhe vi nos últimos 4 anos. O período durante o qual se está velado não pertence à vida de alguém. Em outra ocasião alguém bateu na porta do santo, exclamando, está Bayazid aí? Bayazid contestou, está alguém aqui salvo Deus? Para medir a alma, devemos medi-la com Deus, pois a base de Deus e a base da alma são uma e a mesma. Eckhart. O espírito possui a Deus essencialmente na natureza descoberta, e Deus ao espírito. Ruiz Broek. Pois embora se afunde na unidade toda da divindade, não alcança nunca o fundo. Pois está na essência mesma da alma o que não possa sondar as profundidades de seu Criador. E aqui já não se pode falar mais da alma, pois perdeu sua natureza lá, na unidade da essência divina. Ali não é já chamada alma, mas ser imensurável. Eckhart. O consciente e o conhecido são um. Os simples imaginam que deveriam ver Deus, como se o estivesse ali e eles aqui. Não é isto. Deus e eu, somos um no conhecimento. Eckhart. Vivo, mas não eu, a não ser Cristo em mim. Ou possivelmente seria mais preciso empregar o verbo transitivamente e dizer, vivo, mas não eu, pois é o Logos quem vive em mim, vive como um ator vive seu papel. Em tal caso, é óbvio, o ator é sempre imensamente superior ao papel. No que concerne à vida real, não há personagens shakespearianos, há só cartões addisonianos ou, com mais frequência, tias de Carlitos que acreditam ser Júlio César ou o príncipe da Dinamarca. Mas, por misericordiosa dispensa, cada personagem dramático pode sempre fazer que seus vis, estúpidos versos sejam recitados e sobrenaturais transformados pelo divino equivalente de um Garrick. Oh, meu Deus! Como é, neste pobre e velho mundo, que, sendo tu tão grande, ninguém te encontre, que, chamando-te com voz tão forte, ninguém te ouça, que, estando tu tão próximo, ninguém te sinta, que te dando a todos, ninguém saiba teu nome. Os homens fogem de ti e dizem que não te podem achar, voltam as costas e dizem que não te podem ver, tampam os ouvidos e dizem que não te podem ouvir. Hasden. Entre os místicos católicos dos séculos XIV e XV, ou quaisquer do XVII se abre um largo abismo de tempo que é horrível, no qual a religião respeita as guerras e perseguições entre seitas. Mas este abismo tem uma ponte formada por uma sucessão de homens que Rufus Jones, na única obra inglesa acessível dedicada às suas vidas e ensinos, amou reformadores espirituais.
Den, Frank, Castelio, Weigel, Everard, os platônicos de Cambridge, pese ao assassinato e à loucura, a sucessão apostólica não se rompe. As verdades ditas na teologia germânica, esse livro que Lutero declarava amar tanto e do qual, a julgar por sua conduta, tinha aprendido tão pouco, eram pronunciadas uma vez mais por ingleses durante a Guerra Civil e sob a ditadura de Cromwell. A tradição mística, perpetuada pelos reformadores espirituais protestantes, difundiu-se, por assim dizê-lo, na atmosfera religiosa da época em que George Fox teve sua primeira grande abertura e soube por experiência direta, que todo homem era iluminado pela divina luz de Cristo, e a vi brilhar em todos, e que os que acreditavam nela saíam da condenação e entravam na luz da vida e tornavam-se filhos deles, e os que a odiavam e não acreditavam nela eram condenados por ela, embora fizessem profissão de Cristo. Isto vi nas puras aberturas de luz, sem ajuda de nenhum homem, e tampouco sabia então onde achá-lo na Sagrada Escritura, até que depois, procurando nelas, encontrei-o. Do Jornal do Fox. A doutrina da luz interior alcançou uma formulação mais clara em quaisquer escritos da segunda geração. Existe, escrevia William Penn, um pouco mais próximo a nós que a Escritura, ou seja, o Verbo, do coração de onde procedem todas as Escrituras. E um pouco mais tarde Robert Barclay queria explicar a experiência direta do Tat Von Azi em termos de uma teologia agostiniana que, é óbvio, tinha que ser consideravelmente estirada e polida para que se ajustasse aos fatos. O homem, declarava em sua famosa tese, é um ser cansado, incapaz para o bem, a não ser que esteja unido à divina luz. Esta divina luz é Cristo dentro da alma humana, e é tão universal como a semente do pecado. Todos os homens, tanto os pagãos como os cristãos, acham-se dotados da luz interior, embora possivelmente nada saibam da história externa da vida de Cristo. A justificação corresponde àqueles que não resistem à luz interior e assim permitem em si mesmo um renascimento de santidade. A bondade não precisa penetrar na alma, pois já está nela, embora não se perceba. Teologia germânica. Quando as 10.000 coisas se veem em sua unidade, voltamos para a origem e ficamos onde estivemos sempre. Sem tecem. Por não saber quem somos, por não advertir que o reino do céu está em nós, conduzimos-nos de modo geralmente tolo, frequentemente insano, às vezes criminal, tão caracteristicamente humano. Somos salvados, somos libertados e iluminados, ao perceber, até então inadvertida bondade que já está em nós, ao voltar para nossa eterna base para ficar onde, sem sabê-lo, estivemos sempre. Platão se expressa no mesmo sentido quando diz na República que a virtude da sabedoria contém, mais que qualquer outra coisa, um elemento divino que permanece sempre. E no Teetetus tira a conclusão, em que tão frequentemente insistem os que praticaram a religião espiritual, de que só fazendo-nos semelhantes a Deus podemos conhecê-lo e fazer-se semelhante a Deus é identificar-se com o elemento divino que, de fato, constitui nossa natureza essencial, mas que preferimos não advertir em nossa ignorância, involuntária em sua maior parte. Estão no caminho da verdade os que apreendem a Deus por meio do divino, a luz pela luz. Filon. Filon era o expositor da helenística religião de mistérios que se desenvolveu, como mostrou o professor Godenougue, entre os judeus da dispersão, aproximadamente entre o ano 200 AC e o ano 100 DC. Reinterpretando o Pentateuco em termos de um sistema metafísico derivado do platonismo, neopitagorismo e estoicismo, Filon transformou o Deus do Antigo Testamento, completamente transcendental e quase antropomorficamente pessoal, na mente absoluta, imanente e transcendente, da filosofia perene. Mais até que dos ortodoxos escribas fariseus dessa crítica centúria que presenciou, junto com a disseminação das doutrinas de Filon, o começo do cristianismo e a destruição do Templo de Jerusalém, até os guardiães da lei, surgem expressões significativamente místicas. Hillel, o grande rabino cujos ensinos sobre a humildade e o amor de Deus e o homem parecem uma versão anterior, menos polida, de alguns dos sermões do Evangelho, pronunciou, conforme se diz, as palavras seguintes ante um grupo reunido nos pátios do templo. Se estou aqui, é Jeová quem fala pela boca de seu profeta, todos estão aqui. Se não estou aqui, nada está aqui. O amado é tudo, o amigo meramente livela, o amado é tudo que vive, o amigo, uma coisa morta. Jalal-ud-Din Rumi. Há um espírito na alma, não tocado pelo tempo nem a carne, que flui do espírito, permanece no espírito e é totalmente espiritual. Neste princípio está Deus, sempre viçoso, sempre florescente em toda a alegria e a glória de seu eu real.
Às vezes chamei a este princípio tabernáculo da alma, às vezes luz espiritual, outras, digo que é uma faísca. Mas agora digo que está mais exaltado sobre isto e aquilo que não está no céu sobre a terra. Agora, pois, designo-o de um modo mais nobre. Está livre de todo nome e isento de toda forma. É um e simples, como Deus é um e simples, e nenhum homem pode de modo algum contemplá-lo. É carte. Necessários instrumentos, os pensamentos em questão não se expressam nem mesmo se concebem. E não é isto tudo, o incentivo para desenvolver os instrumentos de certas classes de pensamento não está sempre presente. Por longos períodos de história e pré-história, pareceria que homens e mulheres, embora perfeitamente capazes de fazê-lo, não desejavam prestar atenção a problemas nos quais seus descendentes acharam um interesse absorvente. Por exemplo, não há razão para supor que, entre os séculos 13 e 20, a mente humana sofresse nenhuma classe de mudança evolutiva, comparável à mudança, digamos, na estrutura física da pata do cavalo em um espaço de tempo geológico incomparavelmente mais longo. O que ocorreu foi que os homens desviaram sua atenção de certos aspectos da realidade a outros aspectos. O resultado, entre outras coisas, foi o desenvolvimento das ciências naturais. Nossas percepções e nosso entendimento são dirigidos, em grande parte, por nossa vontade. Advertimos e meditamos as coisas que, por uma ou outra razão, desejamos ver e compreender. Onde há vontade, há sempre um meio intelectual. As capacidades da mente humana são quase indefinidamente grandes. Algo que queiramos fazer, seja chegar ao conhecimento unitivo da divindade, seja a manufatura de lança-chamas automotores, somos capazes de fazê-lo, com a condição sempre de que a vocação seja bastante intensa e sustentada. Está bem claro que muitas das coisas a que os homens modernos quiseram dedicar sua atenção eram passados por cima por seus predecessores. Em consequência, os mesmos meios para pensar clara e frutiferamente sobre tais coisas permaneceram sem inventar, não meramente durante os tempos pré-históricos, mas até o começo da Idade Moderna. A falta de um vocabulário apropriado e um adequado marco de referência, e a ausência de todo desejo realmente forte e sustenido de inventar esses necessários instrumentos de pensamento, eis aqui duas razões suficientes para explicar por que tantas das quase ilimitadas possibilidades da mente humana permaneceram tão longo tempo sem realizar-se. Outra razão que, em seu próprio plano, é igualmente convincente, é a que segue. Grande parte do pensamento mais original e proveitoso do mundo se realiza por pessoas de pobre físico e de espírito justamente o contrário de prático. Por causa disto e de que o valor do pensamento puro, seja analítico ou integral, foi em todas as partes mais ou menos claramente reconhecido, toda a sociedade civilizada tomava, e ainda toma, medidas para proteger até certo ponto aos pensadores das dificuldades e angústias ordinárias da vida social. A ermida, o monastério, o colégio, a academia e o laboratório de investigação, a terrina do mendigo, as donativos, o patrocínio e a concessão de subvenções públicas, tais são os principais meios que usaram os ativos para a conservação dessa estranha ave, o contemplativo religioso, filosófico, artístico ou científico. Em muitas sociedades primitivas as condições são duras e não há excedente de riqueza. O contemplativo nato tem que encarar desprotegido a luta pela existência e o predomínio social. O resultado, em muitos casos, é que morre jovem ou está tão desesperadamente atarefado por só manter-se vivo que não pode dedicar sua atenção a nada mais. Quando isto ocorra, a filosofia dominante era a do duro, extrovertido homem de ação. Tudo isto arroja alguma luz débil, certamente, e meramente sem conexão sobre o problema da perenidade da filosofia perene. Na Índia, as escrituras eram consideradas, não como revelações feitas em um momento dado da história, mas sim como evangelhos eternos, existentes sempre até sempre, tantos coletados do homem, ou até de qualquer outra classe de ser, corpóreo ou imaterial, que estivesse provido de razão. Opinião semelhante expressa por Aristóteles, que considera as verdades fundamentais da religião como eternas e indestrutíveis. Houve elevações e quedas, períodos, literalmente caminhos ao redor ou céus, de progresso e retrocesso, mas o grande feito de Deus como o primeiro motor de um universo que participa de sua divindade foi sempre reconhecido. À luz do que sabemos do homem pré-histórico, e o que sabemos não vai além de umas pedras picadas e algumas pinturas, desenhos e esculturas, e dos quais podemos legitimamente inferir de outros campos, melhor documentados, do conhecimento.
Que devemos pensar destas doutrinas tradicionais? Minha opinião é a de que por acaso sejam verdadeiras. Sabemos que os contemplativos, tanto na esfera do pensamento analítico como na do pensamento integral, apareceram em apreciável número e a intervalos frequentes no curso da história documentada. Que muitas dessas pessoas morreram jovens ou não puderam exercer suas faculdades, é coisa segura. Mas algumas delas sobreviveram. Sobre este ponto, é muito significativo que, entre muitos primitivos contemporâneos, achem-se duas tramas de pensamentos, uma trama esotérica para a maioria não filosófica, e uma trama esotérica, frequentemente monoteísta, com crença em um Deus não meramente de poder, mas sim de bondade e sabedoria, para os poucos iniciados. Não há razão para supor que as circunstâncias fossem mais duras para os homens pré-históricos do que o são para muitos selvagens contemporâneos. Mas se um monoteísmo esotérico da classe que parece ser natural ao pensador nato é possível em sociedades selvagens modernas, a maioria de cujos membros aceitam a dita filosofia politeísta que parece ser natural aos homens de ação, uma doutrina esotérica semelhante pode ter sido corrente nas sociedades pré-históricas. Certo que as doutrinas esotéricas modernas acaso procedam de culturas superiores. Mas fica o significativo fato de que, embora tal seja sua procedência, tinham com todo o seu sentido para certos membros da sociedade primitiva e eram consideradas bastante valiosas para serem cuidadosamente conservadas. Vimos que muitos pensamentos são impensáveis fora de um apropriado vocabulário e marco de referência. Mas as ideias fundamentais da filosofia perene podem ser formuladas com um vocabulário muito simples, e as experiências às quais as ideias se referem podem e, realmente, devem ser imediatamente, e além de tudo vocabulário. Estranhas aberturas e teofanias são outorgadas a meninos pequenos, que frequentemente são profunda e permanentemente afetados por tais experiências. Não há razão para supor que o que agora acontece a pessoas com escasso vocabulário não acontecesse na remota antiguidade. No mundo moderno, como Vaughan, Traherne e Wordsworth entre outros, disseram-nos, o menino tende a desenvolver-se a partir de seu ensinamento direto da base una das coisas, pois o hábito do pensamento analítico é fatal às intuições do pensamento integral, seja no plano psíquico ou no espiritual. As preocupações psíquicas podem ser um dos grandes obstáculos no caminho da autêntica espiritualidade. Nas atuais sociedades primitivas, e, conforme pode presumir-se, no passado remoto, existe muita preocupação pelo pensamento psíquico e difundidas faculdades para seu exercício. Mas algumas pessoas podem ter aberto o caminho através da experiência psíquica até a genuinamente espiritual, da mesma maneira como, até nas modernas sociedades industrializadas, algumas pessoas conseguem sair da dominante preocupação pela matéria e dos dominantes hábitos do pensamento analítico e alcançar a experiência direta da base espiritual das coisas. Tais, pois, brevemente expostas, são as razões para supor que as tradições históricas da antiguidade oriental e nossa própria antiguidade clássica acaso sejam verdadeiras. É interessante saber que ao menos um distinto etnólogo contemporâneo está de acordo com Aristóteles e os vedantistas. A etnologia ortodoxa, escreve o Dr. Paul Radin, o homem primitivo como filósofo, não foi mais que uma tentativa entusiasta e ausência de crítica para aplicar a teoria darwiniana da evolução aos fatos da experiência social. E acrescenta que não se conseguirá nenhum progresso em etnologia até que os doutos se desembaraçem de uma vez por todas da curiosa ideia de que tudo tem história, até que se deem conta de que certas ideias e certos conceitos são tão finais para o homem, enquanto um ser social, como determinadas reações fisiológicas são finais para ele mesmo, enquanto um ser biológico. Entre estes conceitos finais, na opinião do Dr. Radin, está o do monoteísmo. Tal monoteísmo, com frequência, não é mais que o reconhecimento de um só poder obscuro e luminoso no governo do mundo. Mas, às vezes, pode ser genuinamente ético e espiritual. A mania do século XIX pela história e o utopismo profético tendia a cegar os olhos até de seus mais agudos pensadores aos fatos sem tempo da eternidade. Assim achamos T.H. Green falando de união mística como se for um processo evolutivo e não, como todos os dados parecem demonstrar, um estado que o homem, como homem, teve sempre a seu alcance. Um organismo animal, que tem sua história no tempo, gradualmente se converte no veículo de uma consciência eternamente completa, que em si mesmo não pode ter história, a não ser uma história do processo mediante o qual o organismo animal chega a ser seu veículo. Mas, no fato, só com respeito ao conhecimento periférico houve um autêntico desenvolvimento histórico.
Sem muito espaço de tempo e muita acumulação de habilidades e informação, só pode haver um conhecimento imperfeito do mundo material. Mas o ensinamento direto da consciência eternamente completa, que é a base do mundo material, é uma possibilidade, de vez em quando, realizada por alguns seres humanos em quaisquer dos estados de seu desenvolvimento pessoal, da infância à velhice, e em qualquer período da história da raça.